importantes que a gente está trazendo hoje, da data de hoje, né, 15 de março de 2025, completando aí 40 anos do começo da redemocratização do país. Quem se pronunciou agora há pouco sobre esse assunto foi justamente o presidente Lula, falando aqui sobre a importância de se defender todos os dias a democracia daqueles que planejam a volta do autoritarismo. Ou seja, a gente está celebrando então hoje 40 anos do fim da ditadura e Lula então aproveita para ir às redes sociais, é claro, e fazer um pronunciamento importante, trazendo ali já logo no começo que a data marca o momento, o dia em que o Brasil marcou o reencontro com a democracia, que é preciso defender todos os dias a democracia daqueles que planejam a volta do autoritarismo. Fez uma referência também ao primeiro presidente civil, José Sarney, dizendo que o presidente Sarney governou sob a constante ameaça dos saudosos da ditadura, mas com extraordinária habilidade e compromisso político, criou as condições para que escrevêssemos a Constituição Cidadã em 1988 e mudássemos a história do Brasil. Na sequência ali também, ele diz que nesses 40 anos o regime democrático, o país deu passos importantes para a construção de um país democrático, livre e soberano, e declarou também que o país tem enormes desafios, mas é um país que cresce com inclusão social, combate à fome, desigualdades, geração de empregos e um olhar especial para quem mais precisa. Fala esperada do presidente Lula nessa data e tendo como contexto principalmente esse momento de julgamento do ex-presidente Bolsonaro, já chegando em curso, assim como diferentes aliados, após a denúncia da PGR, né, Andrisa? Como que você vê essa manifestação de Lula hoje, aproveitando essa data importante da democracia? Foi um textão aí para as redes sociais, né? Uma linguagem que nem se usa tanto. Se tivesse feito um vídeo, acho que seria melhor. E importante o presidente Lula reconhecer o papel do ex-presidente José Sarney, que foi fundamental e muitas vezes é injustiçado aí nesse quesito na história, né? Ele ajudou na transição democrática, ele segurou ali a onda. Mas o presidente Lula podia ter deixado esse discurso de lado, ou acompanhado esse discurso com uma medida prática, porque o Brasil até hoje não tem acesso aos arquivos que foram produzidos pelo Exército, pelo Centro de Informações do Exército, onde tem lá todas as informações, né, sobre a época ali da ditadura, que até hoje o Brasil não sabe, tanto do Exército, quanto da Marinha, quanto da Aeronáutica. Esses documentos estão escondidos, o Exército nunca aceitou divulgar esses documentos, e o presidente Lula, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, tem este poder de tomar uma decisão individual de mandar finalmente abrir esses arquivos. Por exemplo, ali tem fatos que podem trazer à tona informações sobre a morte do Rubens Paiva. Tem outras informações muito importantes que podem estar ali nesses arquivos que nunca foram abertos. Então, isso vai sucessivamente sendo arrastado. A Dilma Rousseff foi a presidente que criou a Comissão da Verdade, então que fez um movimento mais forte com relação a isso, tanto é que ela tem antipatia aí dos militares, e muito se diz, né, que na época em que ela sofreu o impeachment, os militares atuaram ali também para ajudar no impeachment dela por conta da Comissão da Verdade, e eles se recusaram também na época a dividir esses arquivos, a abrir, né, esses arquivos. Então, o presidente Lula tem um instrumento importante que é a caneta, né, que lhe foi dada aí pela sociedade brasileira e que ele poderia usar nesse momento. Hoje seria um dia muito apropriado para que liberar esses arquivos para os pesquisadores e para o país poder conhecer a sua história. Um país que não tem memória, que não conhece a fundo a sua história, é um país que pode enveredar para esses caminhos mais perigosos que a gente está vendo acontecer. Então, é uma falha do governo, é uma falha do presidente Lula. Se esperava isso, né, que no seu mandato, com toda a autoridade que ele tem, voltando, né, a presidir o país aí pela terceira vez, que ele finalmente fizesse esse movimento de abertura desses arquivos. O que a gente tem de informações públicas até hoje sobre esse período da ditadura no país são informações do DOPS, são informações do SNI ou de arquivos pessoais, mas do Centro de Informações do Exército, que tem toda essa documentação
sobre esse período, ninguém sabe, ninguém viu. Então, mais do que um textão, uma medida prática do presidente nesse sentido seria muito importante para o país, ainda mais nesse momento, né, de tanto risco que a gente viveu e que pode estar vivendo de novo, porque um eventual enfraquecimento ainda maior do governo Lula pode levar a gente para uma extrema direita, como a gente viu acontecer nos Estados Unidos, e como várias pessoas da área política estão alertando. Então, é preciso ter cuidado, até um pouco de trecho de música, isso, com tudo isso e lembrar o país sobre tudo que aconteceu. E finalizando, repetindo, né, a abertura desses arquivos que foram preparados pelo Exército, mas que têm informações da Marinha e da Aeronáutica sobre esse período, seria um grande feito do governo Lula para o país, mas eu não acredito que ele vá fazer isso. Essa cobrança de um resgate de memória aí tão importante, né, Andresa, que hoje nos discursos, tendo em vista a data que a gente está vivendo hoje, foi lembrado justamente por um dos nomes que mais ajudou a gente a resgatar a nossa memória recente e espalhar ela para o país, que foi o filho do Rubens Paiva, que também falou sobre o assunto hoje em outro evento que a gente vai trazer aqui o destaque logo mais, mas antes queria ouvir a Lê também sobre esse pronunciamento do presidente Lula. O que faltou na sua visão, Letícia, aqui nessa fala do presidente? Qual que é a importância de se reafirmar a importância da democracia? Eu acho que é uma questão mais isso de contexto mesmo, né? De uma carga histórica. O Brasil é um país sem memória, né? A gente é um país que as coisas aconteceram aqui e seguem acontecendo e vão indo. As coisas apenas vão indo. Então, a gente não tem a memória da escravidão, a gente não tem a memória indígena. Não são temas que fazem parte sequer da educação escolar com afinco. A gente estuda mais a Revolução Francesa do que a história brasileira, no fim das contas, na escola. Pelo menos era assim antes. Mas imagino que continue sendo assim hoje em dia. Então, esses movimentos e essas falas, e nesse momento, acho que essa questão de militares, de anistia, agora é um outro tipo de anistia, né, que está sendo discutido, que é o que o presidente Jair Bolsonaro quer levar amanhã para as ruas, que é uma coisa muito específica em relação à tentativa de golpe no ano passado, em 2022. Mas, no geral, se fosse um país, eu acho que tivesse um pouco mais intrínseca toda a história, como, por exemplo, na Argentina, no Chile, com museus, com uma memória que faz parte do dia a dia das pessoas, talvez essas efemérides elas passassem com um pouco mais de peso para a sociedade, não apenas com uma fala, um textão, numa rede social. Porque eu acho também que, no fim das contas, para gerações mais novas, acaba isso tudo tá muito longe, não faz diferença, ninguém viveu, ninguém tem aquela memória ali, não tem dentro de casa. E a história mesmo do Brasil, né, passou com boa parte da população fingindo que não via, não entendendo muito bem, acho que muita gente também não entendia muito bem o que estava acontecendo. Falta uma memória mesmo para o Brasil. E isso que a Onesa colocou agora, eu acho super importante também, você conseguir abrir documentos, ter aquilo lá, formalizar. Isso aconteceu, esse tipo de tragédia aconteceu no Brasil. Aconteceu durante a escravidão, aconteceu com os indígenas, que parece que do jeito que o Brasil trata a sua própria história, né? Parece que era um monte de planta que havia aqui, não era. Então, falta essa educação para o Brasil. Continua sendo um problema desde que o país existe, né? Mas vamos ver agora se esse assunto todo, com esse foco que o filme trouxe, com essas colocações de agora, vamos bater nessa tecla e lembrar que houve este período, e com o movimento recente que houve 2, 3 anos atrás, com a tentativa de golpe, se pelo menos esse assunto passa a fazer mais parte da vida da população. Porque, como diz o próprio Davi Alcolumbre, a anistia desse pessoal de agora de 22, 23, não faz parte da discussão do brasileiro, né? Aí volta também para o que teremos amanhã. Não sei o quanto que a rua vai estar cheia, porque isso não faz parte do dia a dia das pessoas. Mas, de maneira mais ampla, acho que toda a história precisa ser discutida, pensada, lembrada, né? E do ponto de vista educativo que vocês ressaltam aqui, né, quando a gente fala de gerações que não viveram
isso na pele. A gente está falando de geração, inclusive, do presidente da Câmara. A gente está vendo uma série de eventos hoje lembrando essa data importante. Na própria fala do Hugo Mota, que tem 35 anos, ele destacou justamente que nasceu já depois da redemocratização e a importância de se lembrar esses momentos nas redes sociais. Ele disse, inclusive, isso, de que podemos celebrar, mas nunca esquecer. A democracia é um bem inegociável, e dizendo aqui que ele seguirá usando a Carta Magna como uma bússola na defesa do Brasil e dos brasileiros, justamente nessa linha. A ver como vai entrar aí nas discussões, nas articulações, principalmente de discussões importantes como a da anistia, que a gente viu crescendo ali na Câmara, né, Andresa, no Senado, que Davi Alcolumbre já disse ali que está barrada de certa forma, mas a ver também essa discussão aqui dele. Dar uma passadinha para falar do Rubens Paiva, mas você quer comentar também dessa fala do Hugo Mota, Andresa? Queria comentar, porque, assim, discurso e no papel cabe tudo, né? Mas ele foi um defensor da votação da anistia, assim que ele foi eleito presidente da Câmara, e isso é um problema que está no país hoje, né? As pessoas, antes da eleição, já não falam mais nada, né? São questionadas, e ninguém sabia o que o Hugo Mota propunha ali para sua gestão na Câmara. E assim que ele é eleito, ele vem com aquele discurso que ele tenta fazer todo mundo esquecer, mas a imprensa está aqui para lembrar, em que ele defende a votação da anistia. O Davi Alcolumbre também é contraditório ali na fala dele, né? Ele teve o apoio ali de todo o pessoal ali do Bolsonaro, da direita, para a eleição dele. Então, ele vai segurar mesmo? Ele vai dizer que houve pressão para isso? Então, não dá muito para confiar nesses discursos ali por parte do Congresso. Tem uma pressão muito grande, né? Cada vez mais vídeos se proliferam ali no Instagram com a história das pessoas que estão presas nesse momento por conta ali de terem atuado no golpe ali de 8 de janeiro. Então, o Congresso está um pouco mais, neste momento, assim, medindo o pulso do Congresso por aqui, mais reticente com esse assunto, mas já teve muito mais favorável a isso. Tudo vai depender ali da popularidade do Lula, porque as pesquisas 2026, está tudo nesse caldeirão. Então, Hugo Mota deve aí um pedido de um recuo, né? Está tão na moda agora o recuo, com o Trump ele recuando toda semana, e é bom que às vezes as pessoas recuem, tudo bem, do que ele já disse, porque agora não vem falar que é um defensor da democracia, porque a promessa dele de voltar à anistia não diz isso. E eu queria lembrar que o Trump, quando assumiu, ele prometeu abrir 2 arquivos, da morte do Kennedy e do Martin Luther King. Então, é um exemplo aí, né, de alguma coisa boa que o Trump pode fazer, que é abrir esses arquivos para todo mundo ter informações do que aconteceu nesses 2 episódios da política americana. Então, voltando aqui para a minha fala, quem sabe, né? Isso não é uma coisa de direita ou de esquerda, é um direito de todos nós sabermos o que aconteceu de fato com a história do país, e esse direito está nas mãos do presidente Lula, que pode fazer textão, mas deveria também fazer algum tipo de medida prática, porque está nas mãos dele, de dar transparência ao que aconteceu no país, para que todos os brasileiros tomem conhecimento disso, doa quem doer, né? Não, e a importância de tudo que a gente está registrando aqui, né? De certa forma, é a história que está acontecendo também, que a gente vai ver daqui a uns anos, vai contar para os nossos filhos e coisas nesse sentido, né, Letícia e André?